Bom dia, nono ano, tudo bem com vocês? Bom, nós vamos fazer hoje a nossa aula de redação e vai ser uma aula de redação mais leve, por quê? Hoje eu vou indicar um livro para vocês, né? Como a gente faz muitas vezes na sala de ler a ficha literária, onde vocês falam sobre o livro que pegaram na coordenação. Hoje eu vou indicar um livro que eu gosto muito, que se chama Alquimista, eu vou falar com você sobre ele, é a minha indicação literária. Depois tem uma ficha literária de um livro que uma aluna do 8º ano indicou e eu achei que ficou muito boa a ficha literária dela, aí eu vou ler para vocês, uma aluna do 8º, e uma redação sobre o Covid-19, que é uma aluna do 9º ano que eu peguei. Aí vou pedir permissão aqui para ela, se pode ler, que é a Gabriela Souto. Eu gostei da sua redação e eu consegui colocá-la no meu slide. Aí eu vou ler, tá? Beleza, Gabi, obrigada. O Bernardo tá aí, o Bernardo ficou também de ler a redação dele. Você tá com a sua redação aí, Bernardo Nunes? Apostos? Fala aí para mim. Ou ele não tá aí? Tá, ué. Não? Porque eu tinha combinado, o Bernardo Nunes ler redação e o Caio ia ler sobre o livro Vidas Secas. Eu não consegui colocar no slide do Caio nem do Bernardo, só que o Caio não tá aí, né, gente? Deixa eu ver aqui. Bernardo Alves, Bernardo Nunes, Cecília, Gabriela, Giovana, Matheus Ruas, Júlia Barbosa, Isabel, João Felipe, João Paulo, Júlia, Larissa, Letícia, Luiz Gustavo, Maria Eduarda, Matheus, Camila, Samuel, Sofia, Tiago e Thierry. O Caio não está. Bom, enfim, às vezes ele chega mais no final. Então, eu quero fazer uma aula hoje, como a gente tem feito presencialmente, né, na nossa sala de aula, que é aquele momento que vocês leem sobre os livros pegos na coordenação, quando a gente faz uma redação e vocês leem, a gente fala sobre o assunto, uma aula mais leve. E nessa aula também, hoje, né, a novidade é que eu vou indicar um livro, tá bom? Então, eu vou compartilhar a tela aqui, que eu vou colocar o slide, tá? E é o seguinte. Voltar aqui. Bom, então eu fiz para vocês aí, todo mundo tá vendo? Fala para mim aí. Estão vendo a tela, né? Sim. Sim. Bom, então, análise de obras literárias, na verdade, são hoje 2 obras, que seria o que eu vou indicar, da menina do 8º ano, da aluna do 8º, e se o Caio chegar, Vidas Secas, que era um livro que foi o livro que ele fez e que eu gostei muito. Vamos ver. Então, vamos lá. Bom, sinopse do livro Alquimista. Gente, esse livro, eu adoro esse livro. Ele é do escritor Paulo Coelho. O Paulo Coelho é um escritor muito famoso aqui no Brasil e no mundo. Ele foi muito criticado ao longo de muitos anos, mas hoje ele já conquistou o seu espaço. Ele está na Academia Brasileira de Letras. Ele é um escritor importantíssimo para o mundo todo. Ele tem vários livros publicados. Esse livro, O Alquimista, é o primeiro livro que ele publicou em 1988. Embora seja um livro antigo, vamos dizer assim, ele é um livro atemporal. Por que eu digo que ele é um livro atemporal? Apesar de ser um livro antigo, ele sempre foi muito lido. Então, não importa o tempo, que ele vai ter sempre temas atuais. Ele é um livro muito atualizado. E é um livro que eu gosto muito. Algumas pessoas falam que é um livro de autoajuda e tal. Não é livro de autoajuda, porque ele é um livro que tem uma narrativa, conta uma história ficcional de um protagonista e que esse protagonista ele é super sensível
É um protagonista que vai em busca dos seus sonhos, em busca do seu eu interior. No livro fala que ele vai em busca da pedra filosofal. E essa pedra filosofal dele, na verdade, é o que ele traz no coração, que são os seus desejos mais íntimos, a sua descobrir sobre a sua vida, né, assim, no mais íntimo do seu ser. Então, é um livro sensível, é um livro bacana que eu gosto demais. Ano passado, se vocês estiverem bem lembrados, quem estava aqui na escola, e os novatos aqui não viram, que vocês estão lembrados que o teatro, aliás, está fazendo 1 ano o teatro hoje. Não sei se vocês lembram, o nosso teatro foi foi dia 13 de maio e depois 15 de maio. E no dia 15 de maio foram os alunos do ensino médio que apresentaram, e a segunda série apresentou sobre essa obra, né, O Alquimista. E foi um teatro fantástico, foi lindo a apresentação deles. Então, eu gosto muito desse livro, por isso estou indicando. Lá no ensino médio, com certeza vocês vão ler comigo, se eu não tiver trocado de livro até lá, mas quem tiver oportunidade de ler, pode ler, pode falar com o papai e com a mamãe, que eu indiquei esse livro até para os adultos, que é um livro que o adolescente pode ler e o adulto pode ler também, que é um livro muito indicado. É o meu livro de cabeceira, eu adoro esse livro. Vamos lá. O Alquimista é a mágica história de Santiago, um menino pastor de Andaluz. O que fala menino pastor? Que é um menino, um jovem, que cuida de ovelhas. Então, antigamente, as pessoas que cuidavam de ovelhas eram chamadas de pastor que conduz o rebanho de ovelhas. Andaluz é a cidade de que ele morava na Espanha, tá? Então, um menino pastor que anseia por viajar em busca do tesouro mais magnífico do mundo. De sua casa na Espanha, ele parte para os mercados do Tanger e através do deserto egípcio para o encontro do destino com o alquimista. O alquimista, que é o nome do livro, não sei se vocês sabem, o alquimista é aquela pessoa que trabalha com química, que faz experimentos de química, que faz as misturas lá e descobre muitas coisas dentro da química. Então, ao longo do livro, o Santiago, o protagonista, ele vai encontrar essa pessoa, esse alquimista, que vai dar muitos conselhos para eles, muitos ensinamentos sobre a vida, ok? A história dos tesouros que Santiago encontra ao longo de sua jornada nos ensina, como poucas histórias fizeram, que a sabedoria de escutarmos nossos corações, aprendendo a ler os sinais que aparecem ao longo do caminho de nossas vidas e, acima de tudo, a seguir nossos sonhos. Então, é um livro, para mim, muito especial, que fala aí, ó, seguir o caminho de nossas vidas, nossos sonhos. Continuando. Resenha da obra. O Alquimista conta a história de Santiago, um homem que morava na Espanha e largou tudo que tinha e virou um pastor de ovelhas, para que pudesse viajar pelo mundo. Tudo ocorria naturalmente, até que ele começou a se sentir perturbado com seus sonhos. Sonhava todas as noites a mesma coisa, e seus sonhos sempre se interrompiam na mesma parte. Após conversar com uma cigana que encontrou enquanto andava por aí, resolveu ir até o Egito para que encontrasse um tesouro que estava sempre presente em seus sonhos. Durante toda essa trajetória, ele passa por muitas coisas e conhece muitas pessoas, dentre elas, o amor da sua vida, um alquimista e um inglês. Pessoas importantes dentro do livro que vão dar muitos conselhos sábios para ele, principalmente o alquimista, né? Aí eu coloquei o seguinte, que esse livro me encantou do início ao fim, pois cada acontecimento é de suma importância para moldar a personalidade de Santiago no decorrer da trama. Os personagens são bem construídos e de características bem marcantes. Nota-se claramente o amadurecimento do protagonista durante sua jornada da Espanha ao Egito. Ok? Continuando. Esse livro contém uma narrativa bastante interessante e é como se fosse um diário para a vida, pois nele se encontram muitas frases de esperança, de força e de amor que nos fazem questionar a respeito da nossa vida e a maneira como vivemos ela.
É impossível terminar essa leitura sem se identificar com alguma de suas inúmeras frases incríveis e motivacionais. Então, o livro que você vai lendo a narrativa, é um romance, né, uma história narrada, só que muitas vezes os ensinamentos que o Santiago tem é colocado como uma frase motivacional, tá? Um dos valores que levarei desse livro é o fato da importância de seguirmos nossos sonhos e acreditarmos nele, pois eles nos movem e nos fazem viver a vida de maneira singular. Devemos também estar sempre atentos ao nosso coração e aos sinais que ele nos mostra. Aí, algumas frases que eu acho interessantes, que são as seguintes. Por isso lhe falei que seu sonho era difícil. As coisas simples são as mais extraordinárias, e só os sábios conseguem vê-la. Quando você quer alguma coisa, todo o universo conspira para que você realize seu desejo. Onde estiver o seu tesouro, ali também estará o seu coração. São 3 frasezinhas que eu gosto muito. Ok? Bom, então, a resenha que eu queria fazer, a resenha crítica, não é bem uma ficha literária, mas que eu queria indicar para vocês, a leitura, seria aí esse livro, tá? Espero que vocês tenham gostado. Bom, eu vou passar agora aqui a ficha literária do livro escolhido pela aluna Sofia, do 8º ano. Alguém pode ler para mim, me ajudar na leitura, por favor? Já falei muito. Cecília, você pode? Não? Posso? Quem vai? Pode? Posso. Por favor, você lê a primeira parte, eu leio a segunda. Pode começar. Nome do livro: Fuja, Coelhinha, Fuja. Nome do autor: Bárbara Micheliu. Tradução: Luiz Antônio Aguiar. Temas abordados: pacifismo, Segunda Guerra Mundial, fuga. Personagens principais: Lizzie, Fred, William Butterworth. Ambos são da mesma família. Tempo: a história se inicia em 1942, na época em que estava acontecendo a Segunda Guerra Mundial, quase no final dela, que ocorreu em 1945. Espaço: os espaços vão mudando já que é uma fuga, mas a história em si se passa em várias cidades da Europa, que, segundo a autora, existiram na vida real. Bom, então esse livro, ele é um livro baseado em fatos reais. Eu achei muito interessante porque vai falar de Segunda Guerra Mundial, de pacifismo, ou seja, as pessoas que estão contra a guerra, né, que querem a paz, que são contra essa violência toda. E quando você vê o título do livro, Fuja, Coelhinho, Fuja, você pensa, poxa, é um livro infantil? Não, mas por trás desse título aí sugestivo, nós temos uma história bem interessante, né, que vai falar sobre a fuga mesmo de uma família diante da guerra que estava acontecendo. E é baseado em fatos reais. Me falem aqui, que eu não estou lembrando. Esse livro tinha ano passado para vocês? Não, né? Não. Não, eu fiquei na dúvida, é um livro então novo, porque foi a escola adquiriu outros livros literários, mas não deu tempo de eu ver esses livros, né, gente? Foi tudo tão rápido, fevereiro e março. Aí eu fiquei na dúvida se esse livro estava já nos novos ou antigos. Mas que ótimo, então. Ó, é um livro, apesar de ser do 8º ano, está lá na listinha do 8º, eu achei ele, assim, apropriadíssimo para qualquer adolescente ler. Cecília, lê o clímax, depois eu leio o restante. Clímax: após a morte de sua mãe Lizzie, fica apenas com seu irmão Fred e seu pai William, que foi convocado para ir para a guerra, mas não a apoiava, pelo fato de ter perdido a sua esposa em um bombardeio. Ele então foge com seus filhos para uma pequena cidade chamada Whittlesey. Enquanto morava em Whittlesey, a garota Lizzie visita uma cidade chamada Gloucester com seu amigo Bernardo. Mas por um acidente, a polícia acaba descobrindo que o pai de Lizzie, que era um pacifista, ou seja, pessoa que não apoia guerras, estava em Whittlesey.
Então, eles têm que fugir novamente e acabam indo para a fazenda do senhor Jacob Carter, que não vai com a cara do pai de Lizzie, por ser um pacifista, e acaba chamando a polícia. Eles fogem novamente e vão parar em um pequeno povoado, já que Fred acaba ficando doente e eles não conseguem chegar ao país de Gales. William acaba sendo preso e Lizzie e Fred são levados para Viver com a família Roberts. Mas quando as crianças descobrem que teriam que viver com a tia Dot, que eles chamavam de bruxa já que não gostavam dela, eles fogem novamente e vão atrás do pai em Prospect Terrace. que é uma cidade. Bom, aí eu vou ler o restante. O desfecho, então, é ao chegarem nessa cidade, Liz e Fred descobrem que ocorreu um acidente na mina, onde o pai deles trabalhava, e por sorte o pai deles saiu vivo, mas muito ferido. E como ele não consegue mais andar direito e não tinha mais condições de ir para a guerra, eles por fim conseguiram ficar juntos, sem ter mais o problema das fugas e da polícia atrás deles. Comentário crítico, ela escreveu o seguinte: o livro tem realmente uma história bem interessante, e mesmo com os personagens tendo sido inventados pela autora, a história continua sendo baseada em fatos reais e que aconteceram com milhares de pessoas, o que deixa tudo mais emocionante. Gostei bastante do livro, a nota é 10. Bom, então é um livro que tem tudo a ver com o título, né? Fuja, Coelhinho, fuja, que seria fugir aí da guerra, fugir da situação toda horrível que milhões de pessoas na Europa passaram por isso. Eu tentei, gente, colocar outros fichas literárias que vocês tinham feito, mas a maioria me mandou no Clesap, eu não conseguia passar para cá. Meu e-mail está carregado, eu não consegui abrir. Aí, sabe quando assim, eu queria fazer uma surpresa para vocês, colocando várias fichas literárias de vocês, redações, e eu não estava conseguindo, tá? Aí me desculpem. Por isso que eu coloquei só a da Sofia, do 8º, e agora da Gabriela, a redação. Alguém pode ler? Acho que a Gabi não quer ler, né, Gabi? Ok. Ou outra pessoa lê, por favor. Giovana, quer ler? Giovana sempre gosta de ler. Pode ser. Por favor. Coronavírus, Covid-19. Nos dias atuais, estamos vivenciando um momento jamais visto em todo o mundo. Um vírus denominado de coronavírus contaminou grande parte da população global, se tornando uma grande ameaça a todos os seres humanos. Esse vírus pertence a uma família de vírus que causam infecções respiratórias. A principal forma de contágio é por meio do contato próximo entre as pessoas, por meio de aperto de mãos, saliva, espirro, tosse ou objetos e superfícies contaminadas, apresentando os seguintes sintomas: tosse, febre, coriza, dor de garganta e a falta de ar. Se a pessoa apresentar esses sintomas, é preciso que seja encaminhada imediatamente para um hospital para a realização do teste. O principal meio para a prevenção do contágio pela doença é o isolamento social, o uso de álcool em gel e o uso de algumas proteções para o nariz e boca, máscara. Em todo o mundo, a quarentena está sendo bastante eficaz, pois ajuda para que mais pessoas não se contaminem pelo vírus, mas em contraponto ocorre um grande atraso nos aspectos econômicos do país. Hoje no Brasil, temos cerca de 178 mil casos confirmados e quase 12 mil mortos. Então, fiquem em casa, previne-se a sua vida e a dos outros ao seu redor. Joia. Obrigada, Giovana. Então, achei boa a redação da Gabriela, pois ela
escreveu muito bem a forma de contágio no parágrafo, depois a forma de se prevenir, ela citou aí a questão dos aspectos econômicos do país, né, que com essa pandemia a nossa economia está parada, né, nesse aspecto aí poderia ter aprofundado um pouquinho, tá, mas ficou boa, e depois vem uma frase motivacional aí, previna sua vida, fique em casa e tal. Eu gostei dessa redação. Gente, alguém quer falar alguma coisa? Bernardo Nunes, você está aí? Você vai ler a redação, sua redação para mim? Para nós? Não? Acho que o Bernardo não está aí, porque ele costuma Oi, Dani. participar. Ah, apareceu! O bonito. Você não Tava ficou de fazendo ler? coisas mais importantes. Ah, tá bom. Han, você não falou que ia ler a redação pra gente hoje? A sua? Posso voltar atrás, não? Você não tá com ela aí, não? Tô não. Eu mandei só foto. Ah, tá. Entendi, tá bom. Samuel tá perguntando o que, Samuel? Qual o meu e-mail? A essa altura? Ai, gente, vocês são demais. Samuel, anota aí, Eu criatura. também não sabia que tinha que mandar o texto, não. Ó, o que, Giovana, você falou? Tinha que mandar o texto, porque eu só fiz, eu não mandei. Por que você não mandou? Você tinha pedido pra fazer um texto. Aí eu fiz, só que eu não cheguei a te mandar, tipo, igual a Gabi fez, o Bernardo. Tinha Mas que vale mandar? ponto. Claro, gente, tá dentro das atividades avaliativas. Tá? Manda, até hoje, mandar todas as atividades que eu pedi, o e-mail, você está mandando tudo pelo ClassUp, né, Giovanni? E pode continuar sendo, tá? Está sendo mais rápido pelo ClassUp. Beleza, mas eu te mandei algumas coisas no e-mail, mas o resto que eu fiquei te devendo, eu mandei lá no ClassUp. Tá, sem problema. A redação sobre o Covid-19 é para mandá-la, vale ponto. O meu e-mail, Samuel, e para quem não mandou ainda, ou falta alguma atividade, é literatura.em@colégiopiedade.com.br. Repetindo, literatura.em@colégiopiedade.com.br. Bom, gente, hoje eu aguardo as últimas atividades aí para quem está devendo ainda, é o último dia. E na próxima semana eu espero digitar todas as notas, que eu estou acabando de conferir as atividades, receber e tal. Aí semana que vem eu já vou digitar, vocês vão poder ver as notas aí. Antes de encerrar, nós temos um tempinho, mas hoje está mais tranquilo. É o seguinte: o Caio ficou de falar sobre o livro dele, que ele leu e gostou muito. Mas como ele não está aqui, eu vou falar sobre o livro que ele leu, que é o livro Vidas Secas. Eu vou falar uma sinopse rápida dele. Ele escreveu, o Caio fez a ficha literária dele. Esse livro é um livro assim riquíssimo, riquíssimo. Vocês vão ler comigo esse livro no ensino médio. E esse livro, o nome já é sugestivo, né? Fala assim, Vidas Secas. Então, esse seca, porque vem seca do sertão, do Nordeste. Esse livro vai contar a história de uma família nordestina, que é composta de 4 pessoas. O Fabiano, que é o personagem principal, o pai, a mãe, que é chamada assim a Vitória, e os 2 filhos, ele tem 2 meninos. E esses 2 meninos não têm nome, ele chama de menino mais velho e menino mais novo. E essa família sai do sertão nordestino em busca de melhores condições de vida. Então, vai contar sobre as condições de vida dessa família. Eles vão passando por muitas e muitas dificuldades. Eles não têm o que comer, eles não têm onde morar. Aí é bem sensível o livro. E ao longo da narrativa, por exemplo, tem uma hora que assim, a Vitória, ela fala assim, que o sonho dela era ter uma cama, que eles não tinham uma cama, eles tinham cama de vara, que ela tinha o sonho de ter uma cama com colchão, por exemplo.
No momento também da narrativa, que eles vão para uma festa na cidade, uma tipo barraquinha, festa junina, e ela tem que usar os sapatos, e ela acha estranho usar sapatos, porque ela não está acostumada, eles não têm nem sapatos para usar, e nessa festa ela vai calçada, e ela tem dificuldades para andar. Então, é um livro riquíssimo, e ele fica mais rico ainda com uma personagem que está desde o início com a família, que é a cachorrinha baleia. A cachorrinha, ela, no livro, diz que ela é mais humanizada que a própria família. Ou seja, a cachorrinha sente, tem emoções, tem sentimentos, e ela Oi, Matheus, me chamou? O que você falou aí? Enfim, a cachorrinha baleia é um personagem importantíssimo dentro da obra. E esse livro, ele é dividido assim. Tem um capítulo que fala só do protagonista, o Fabiano, um capítulo só da Sinhá Vitória, um capítulo do filho mais velho, um capítulo do filho mais novo, um capítulo da cachorrinha baleia. Eles também tinham na família que acompanhava eles o papagaio. Enfim, é um livro triste. O autor é o Graciliano Ramos, que está dentro do modernismo brasileiro. Então, é um livro do século XX, de mais ou menos 1930. Né, não tem aí nem 100 anos o livro. É outro livro atemporal, porque o tema é bem moderno, né? É o tema sobre a seca, sobre a pobreza das famílias nordestinas. Então, tem um livro que não fica ultrapassado, né, dentro do tema. Então, como ele não está aqui hoje, mas eu fiquei achando interessante vocês saberem sobre esse livro. Muito bom, excelente, podem ler quando tiver a oportunidade. Alguém quer falar alguma coisa, ler alguma redação, a redação que escreveu, ou falar sobre algum livro, o que pegou na coordenação, ou o livro que indica? O momento é agora de falar. Ou não? Vocês estão muito quietos hoje. Muito, o meu gosto. Bom, então, gente, antes de encerrar, eu tenho que fazer a chamadinha. Deixa eu ir lá. Eu pego aqui no meu celular, eu ponho no Clesap aqui e pego a lista por aqui. Bom, Bernardo Alves, vamos responder no presente, por favor? Bernardo Alves. Bernardo Nunes. Presente. Ceci, Caio. Cecília. Presente. Camila. Presente. Gabriela. Gabriela presente. Giovana Cardoso. Giovana tá? Não. Júlia Souza. Presente. Heitor. Não. Isabelle. Isabelle. João Felipe. Presente. João Paulo. Júlia Assis. Júlia Ribeiro. Júlia Ribeiro tá aí. Larissa Assis. Presente. Larissa Teixeira. Ok. Letícia. Ok. Lola. Não. Luiz Gustavo. Presente. Maria Eduarda. Presente. Maria Eduarda Martins. Presente. Matheus Bragança. Matheus Ruas. Desculpa aí, Dani, minha internet caiu. Tá bom, sem problemas. Matheus Ruas. Tá. Samuel. Sofia Muniz.
Presente. Sofia Silva. Presente. Tiago. Ok. Thierry. Vitória. Não? Bom, gente, então é isso. Bom final de semana para vocês. Bom recesso. Espero que deem uma descansada. Acho que nós vamos voltar dia 1º de junho, nesse formato ainda de aula online. Eu acho que não vamos ainda ter aulas presenciais. O Matheus, obrigada, Dani. Meu querido, estou com saudade, estou com muita saudade de todos vocês. Já ouvi a vozinha de vocês. Vocês não A tão... gente não tá sua, não. Você não tá, Bernardo Chato, mas Vamos eu tô... sim. Muito obrigada. Larissa, saudades. O Thiago, o que é DRX? O Matheus Rua, obrigado, Dani. Então, assim, tô com saudades. DRX é de rocha, Dani. O quê? DRX é de rocha. Então, tá vendo? Não sei o que é isso que você tá falando. O que é de rocha? O que é isso, gente? Me Eu explica. concordo, concordar. Entendi. Gente, eu sou um professor de português, eu não sei dessas gírias de vocês. Mas, enfim, o Ricardinho sabe explicar. Verdade, ele vai me explicar as gírias. Enfim, gente, dê uma descansada, tá bom? Em breve estaremos juntos. Tô sentindo falta das aulas. É muito ruim ficar nesse jeito, mas é preciso, né? Estamos aí, assim, diante de um problema gravíssimo aí dessa pandemia. Nosso governador ainda não liberou as aulas presenciais. Acho que vamos ficar assim mesmo. Mas vai dar tudo certo, isso tudo vai passar. Um beijo, fiquem com Deus. Até a próxima. Se Deus quiser. Beijos.